Olá, assinando a TV Destaque, estamos dando início a mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, sempre preocupados em trazer informação ao nosso telespectador e fortalecendo os laços de cidadania, que é, todos sabemos, o nosso objetivo principal. Hoje, na companhia da querida amiga, doutora Rosana Valdeirão de Lima, que ficou alguns programas ausente por questões de ordem particular, mas que hoje nos dá a alegria de retornar para continuarmos a nossa série de entrevistas. Doutora Rosana, alegria em tê-la novamente conosco e temos um convidado hoje muito interessante, muito especial, que vai falar sobre um assunto interessante, né? Então, muita alegria de tê-la de novo comigo e vamos ver quem é esse entrevistado. Obrigada, Clóvis. Eu fico muito feliz em estar retornando. Olá. E vamos aí à apresentação. Né? Vou botar o meu óculos hoje para não cometer a gafe de apresentar o entrevistado de maneira equivocada. Bom, o nosso entrevistado de hoje é um grande amigo meu, do Clóvis, é o Dr. Tadeu Correia. Dr. Tadeu Correia, eu vou trazer aqui um breve currículo do Tadeu, porque é muito extenso. O Tadeu, ele é profissional da educação física desde 1984, formado pela FIG, né, Tadeu? Além disso, ele é advogado, colega nosso, formado pela Universidade de Guarulhos, 1994, professor da Universidade de Guarulhos desde 1997, é um colega também, né, da área acadêmica. Ele é pós-graduado em Direito Penal Militar, em Direito da Docência do Ensino Superior. O Tadeu também é juiz auditor do Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol de Salão, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo e professor de Educação Física da Rede Pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Tadeu, um enorme prazer ter você aqui com a gente, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você, nós temos vários anos de jornada, né? Muitas histórias para contar. E eu queria te agradecer do fundo do coração, né, a tua presença. Bom dia, Rosana. Bom dia, Clóvis. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso poder estar aqui participando. Estarei sempre que for concitado a estar presente, discutindo, conversando e compartilhando alguns conhecimentos nas áreas das quais nós detemos algum conhecimento. E uma delas é direito esportivo, é minha vida. Há mais de 32 anos na área da educação física e praticamente 30 anos envolvido com a área esportiva. Então é um prazer poder estar aqui discutindo esse tema que é muito relevante nos dias atuais e nós estamos num período importantíssimo, né? Saindo do período olímpico, agora com o paralímpico. Então é muito bom discutir direito esportivo. E o Tadeu, ele tem a formação completa, né, Clóvis? Formado em Educação Física e formado em Direito. Ninguém melhor para falar sobre direito esportivo. É isso aí. Bom, doutor Tadeu Correia, muito obrigado pela presença, né? Só vai enriquecer, trazer informações importantes para o nosso telespectador. O que nós vamos abordar hoje com o doutor Tadeu? A respeito do direito esportivo. É um ramo do direito que todo dia nós vemos falar, todo dia nós temos um contato, até porque o esporte, agora mesmo antes de começarmos a gravação do programa, estávamos comentando, todo mundo pensa que entende um pouco de esporte, de forma geral, não só do futebol. Agora com o negócio da Olimpíada e a Paralimpíada, todo mundo acha que entende de tudo, né? E, obviamente, que por trás desse esporte existe uma regulamentação, existe uma legislação. E que poucos conhecem como é que funciona. E a gente, às vezes, fica meio perdido, porque são tantas informações desencontradas, principalmente no campo do futebol profissional, né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, doutor Tadeu. Qual é a legislação, afinal de contas, que rege o futebol? O futebol particularmente, né? Nós temos futebol profissional, futebol amador. E qual é a lei, se é que existe uma lei específica, que trata, e quais são os principais pontos que poderíamos destacar?
Nós devemos começar primeiro pela Carta Magna, né? A nossa Constituição Federal, no artigo 217, prevê que é dever do Estado a fomentação das práticas desportivas. E, nesse sentido, ela diz toda a parte jurídica, inclusive, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, diz que o Poder Judiciário ele não pode interferir nas ações relativas à disciplina desportiva sem antes ter esgotados todos os meios desportivos para julgamento. Então, o direito desportivo ele tem amparo na Constituição Federal e o que nós chamamos de Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele foi editado através da Resolução 29 do Ministério dos Esportes. É uma resolução que criou o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Antigamente nós tínhamos o Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva, que era o CBJDD, que era um esporte criado para o profissionalismo. No Brasil existe uma confusão muito grande, porque a maioria dos nossos esportes, eles são, em matéria de direito esportivo, amadores, né? Nós temos no Brasil o futebol, que tem a parte profissional, nós temos o boxe, que é esporte profissional. Fora isso, a maioria dos esportes que todos praticam e pensam ser profissionais não são. O vôlei, o basquete, o handebol, futebol de salão, atletismo, são esportes amadores. Nós não estamos falando em aspecto trabalhista, nós estamos falando em modalidade esportiva. A modalidade esportiva é considerada amadora. O atleta, pela justiça desportiva, hoje ele pode ser considerado um profissional da área esportiva, mas o esporte, sim, ele é amador. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele diferencia, na hora da aplicação das penalidades, o que é amadorismo, o que é profissionalismo. Isso é importante ter essa noção. A ideia que se tinha, pelo menos um pouco no passado, é que era amador, ninguém podia receber nada. Né? E hoje a gente vê que nós temos atletas no basquete, por exemplo, que praticam o basquete e que ganham salários bem razoáveis. Né? Nós não podemos misturar a legislação brasileira com a legislação internacional. O basquete americano, como todos dizem, se nós pegarmos hoje os profissionais de ponta do basquete americano, eles ganham mais que jogador profissional. Todo mundo fala do salário do Neymar, um atleta de basquete americano ganha muito mais do que o Neymar. Então é diferente, não se tem essa ideia. No Brasil, o basquete é amador, mas os atletas eles recebem bem para jogar por essas equipes. É um problema diferenciado, mas a modalidade é amadora, mas os atletas disputam de forma muito profissional. Existem legisladores, o próprio professor Dr. Domingos Zainag, que é um especialista na área trabalhista e esportiva, ele fala muito bem disso, né? O doutor Panhoca, que também trabalha na área desportiva, trabalhista, faz muito bem sobre isso. O atleta, quando ele recebe, ele cumpre todos aqueles encargos de um trabalhador comum, ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador e deve ser tratado desse jeito. Nada a ver com a modalidade esportiva. Nós temos que diferenciar a aplicabilidade da modalidade esportiva com a prática do trabalho individual de cada um. Na verdade, pelo que eu entendi, Tadeu, que você colocou, quando se diz amador, não é do ponto de vista das competências e das habilidades do atleta, e sim do ponto de vista da legislação que não reconhece como tal, é isso? A modalidade. A modalidade, e não a função. Porque aí você tem uma diversificação muito grande em relação a isso. Se eu for julgar na Federação Paulista de Futebol, quando um atleta do profissional é julgado, as penas impostas no Código, todas as penas de atleta, estão a partir do artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Elas são aplicadas de forma integral, inclusive com a aplicação de multas, e multas altas. Nós temos multas que vai de 100 a 100 mil reais, as multas aplicadas pelo Código. No âmbito do atleta amador, as penas, em primeiro lugar, as penas são reduzidas pela metade. Então, qualquer pena que você aplica, quando você aplica para um atleta amador, você reduz pela metade. E, para o atleta amador, não se tem pagamento de multa. Vai falar, poxa, mas eu vou falar um exemplo, o jogador do futsal, Falcão. Falcão hoje é o melhor do mundo no futsal? O salário dele é equiparado a um jogador de futebol, em hipótese alguma.
Ele ganha lá 10, 20% do que ganha um jogador mediano do futebol. Só que ele, ao ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, se for aplicada alguma pena a ele, a pena é especificamente na área esportiva, reduzida pela metade, de acordo com o artigo específico que ele for enquadrado, sem aplicação de multa, porque entende-se que ele é atleta amador e ele não paga a multa, mesmo ele recebendo um salário para ser jogador. Mas pelo entendimento da modalidade como amadora, ele não recebe a aplicação de uma multa pecuniária. Negócio super específico. É complicado, é complicado. Né? Eu não fazia ideia disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tadeu. A aplicação do direito desportivo nos esportes, você até já começou a dar uma passada sobre isso, mas como é que funciona esse direito desportivo nas práticas ou na prática de esportes? Nós temos, o nosso país ele é regido por entidades de administração desportiva, que vai desde a entidade nacional, que são as confederações de cada uma das modalidades, em nível estadual as federações e em nível regional as ligas regionais. Você tem essa situação. Então você tem a confederação com o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, as federações com os TJDs, os Tribunais de Justiça Desportiva, e as federações, elas dividem-se em comissões disciplinares. As comissões disciplinares é que julgam em primeira instância. Segunda instância, quem julga é o Tribunal da Federação. E se houver qualquer modalidade. Em qualquer modalidade. E se houver um recurso para a terceira instância, quem julga é a Confederação Brasileira da modalidade. Então tem um Tribunal de Justiça Esportiva em terceira instância na Confederação, que é o STJD. Todo um organograma, né? Não, tem toda uma estrutura, né? E uma coisa interessante que o doutor Tadeu falou é a proibição de não se recorrer à justiça comum enquanto não forem esgotadas as instâncias esportivas. Previsão constitucional. Nós já tivemos no passado quem entrou na justiça comum e terminou tendo uma punição. Eu lembro que teve uma época aí, acho que foi o Flamengo e o Sport estavam lá disputando o negócio do Campeonato Brasileiro, né? Tem dois campeões. Tem dois campeões. Tem dois campeões. O Flamengo acho que... Porque o Flamengo não quis disputar a final com o clube, o Sport, porque entendia que era uma outra situação. Então criou-se um campeão de um nível e o outro campeão daqueles outras equipes que disputaram. Nós temos, se eu não me engano, ano de 95, eu não me recordo bem o ano, mas que nós temos dois campeões. Eu lembro dessa história. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, né? Entrevistando o doutor Tadeu Correia, falando do direito desportivo. Lembro aos telespectadores que o nosso programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30. Pode ser acessado diretamente na internet, em tempo real, né? O nosso programa está sendo apresentado agora, 22 horas, domingo. Pode ser visto tanto na reprise quanto na apresentação, pelo site, agora um novo site da TV Destaque, www.tvdestaque.com.br. E todas as nossas entrevistas estão depois armazenadas no site proleges.com.br, lá no link TV Proleges. Podem ser assistidas em qualquer dia, em qualquer horário. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.